Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina, estou representando a Abraces, a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca. Nós estamos no Maio Bordeaux, o mês de conscientização das dores de cabeça. Essa é uma campanha para levar informações sobre tratamento sobre dores de cabeça ao maior número de pessoas. E essa live ficará gravada para quem não puder assistir ela ao vivo. E se você tiver alguma pergunta e quiser deixar aqui no chat para ser respondida ao vivo, por favor, deixe aqui no chat. E para a gente começar esse bate-papo dessa noite, eu quero convidar o Dr. Mário Pérez, que é médico neurologista com doutorado em neurologia pela Unifesp e pós-doutorado pela Thomas Jefferson University na Filadélfia. É conhecido pelos seus estudos na área das cefaleias, enxaquecas e melatonina, e é autor do livro Dor de Cabeça, o que ela quer com você, e é presidente da Abraces. Seja muito bem-vindo, Dr. Mário. Boa noite, Marina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre junto aí. Mais uma live. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu quero convidar também para participar dessa live a doutora Maria Eduarda Nobre, que é médica neurologista, com mestrado e doutorado em neurologia pela Universidade Federal Fluminense, é membro da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Neurologia e da International Headache Society, possui 2 livros publicados sobre o tema Cefaleia em Salvas, assunto principal das suas pesquisas. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Eduarda. Boa noite, gostaria de agradecer muito o convite. É uma honra participar dessa live com vocês hoje, nesse dia especial, né? Um dia de lembrança da importância das cefaleias e é uma honra poder estar aqui compartilhando essas informações com vocês. Muito obrigada pela doutora poder participar aqui com a gente. E para a gente começar essa live de hoje, eu queria que o doutor Mário falasse um pouquinho para a gente sobre ansiedade e enxaqueca. Eu queria saber se a ansiedade que causa enxaqueca ou a enxaqueca que causa ansiedade. É uma boa pergunta, Marina. E as duas são corretas, né? É uma via de mão dupla. Uma que causa a outra que causa uma. Elas também podem fazer parte ou serem desencadeadas por um terceiro fator de causa ou algum agente. Então, por exemplo, quando existe algum trauma, quando existe a privação de sono, você pode ter mais ansiedade, você pode ter mais enxaqueca. E formam-se ciclos viciosos, né? Que vão alimentando uma coisa na outra. E é um tema bastante importante, né? Porque para as pessoas também reconhecerem e entenderem os mecanismos, né? Às vezes a gente fica muito focado em falar de tratamento, de remédio, de cortar a crise, essas coisas, mas entender como funciona também é tão importante quanto, às vezes até mais, né? Porque é ir mais na causa, aí na origem dos processos e os quadros de ansiedade. Não, eu acho que até a gente pode expandir e falar da parte comportamental, né? Da parte mental, muitos falam do emocional, né? Mas vamos tentar definir essas coisas e tentar esclarecer essas nuances, né? E eu queria que a doutora Maria Eduarda falasse um pouquinho para a gente sobre a questão da ansiedade com quem sofre com cefaleia em salvas. No geral, em todas as cefaleias, a ansiedade tem uma participação, né? A ansiedade é uma comorbidade frequente e é como eu explico para os meus pacientes, é um acionador, é como se ligasse aquele botão da pessoa com predisposição. E é muito presente na enxaqueca. Na cefaleia em salvas, é uma dúvida. Na realidade, os trabalhos eles mostram que alguns que sim, outros que não. E na prática, os pacientes falam muito isso. Tem períodos que está tudo bem, está de férias, está tranquilo, e a salva vem. E outros períodos que está muito
estressado e a salva vem. E outros períodos também com muito estresse, a salva não vem. Então, a cefaleia em salvas, ela tem mais essa característica da sazonalidade, de vir sempre mais ou menos na mesma época, e a ansiedade ela não tem essa contribuição tão forte. Mas durante o período da salva, parece ser também um fator a mais de gatilho, na minha impressão. O que você acha, Mário? Eu acho que qualquer situação mental, né, aí vamos expandir para e vamos chamar a ansiedade antecipação, preocupação, medo, catastrofização. Vamos olhar também para o lado do humor, da irritabilidade, que é um processo bastante importante também, porque também é causa e consequência para cefaleias, e também por uma pimenta aí em relação a um outro aspecto, que é a hiperatividade, que é um aspecto importante da gente entender, né? Então, a gente acaba trabalhando com 3 eixos aí, né? Que é a ansiedade, preocupação, antecipação, o humor, que tem o seu para baixo, o seu para cima, os seus altos e baixos, e a irritabilidade como domínio do humor, e a aceleração, que pode vir da hiperatividade, que também gera irritabilidade, e aí esses 3 muitas vezes estão juntos, né? E qual a importância de separar essas 3 coisas? Uma, que elas estão muito juntas, até é difícil de você dizer o que exatamente é o que, mas é importante a gente trazer essa informação, né, de diagnóstico até, porque até as medicações vão ser diferentes, né? Então, por exemplo, em relação à ansiedade, a gente usa até mais antidepressivo para atuar em ansiedade do que propriamente quando existe a flutuação do humor. Muitas vezes o aspecto do humor em relação à irritabilidade funciona melhor a classe dos neuromoduladores, ou os estabilizadores do humor. E aí, quando a gente tem a suspeita de hiperatividade, que pode ter déficit de atenção ou não, e que pode ter começado na infância ou não, é o que se rotula aí de TDAH, né? Mas é possível que tenha só hiperatividade, hiperatividade mental. Então, é comum esse padrão de pessoas que falham a vários remédios antidepressivos também, e no final o que está por trás pode ser, quando existe esse componente, uma hiperatividade que acaba a pessoa acalmando quando usa a medicação para tratar a hiperatividade, que é o estimulante. Essas pessoas normalmente tomam muito café, estão tratando o seu TDAH, a sua hiperatividade, com muita cafeína. Essas pessoas estão tomando aí essas combinações também, tipo a neosaldina, que tem 2 estimulantes, né? O isometepteno e a cafeína. Inclusive, essa é uma medicação que até o indivíduo atleta de alto rendimento, ele é pego no doping se ele estiver usando, né? Porque são 2 estimulantes, né? Então, tem pessoas que acordam e tomam já esse analgésico como se fosse para evitar a dor, mas, na verdade, eles estão tratando aí esse TDAH subjacente, essa hiperatividade Tentando subjacente. buscar um bem-estar, né? De alguma forma, até inconsciente, esse bem-estar que a pessoa, às vezes, não sabe nem identificar o que ela está buscando. Mas é o que você está falando. Muitas vezes, essa cafeína vai causar esse ânimo que ele está buscando, e ele, às vezes, é um hiperativo. E a cafeína também tem ação analgésica, então acaba ajudando também naquela, como a gente fala, a cefalgiofobia, né?
A pessoa tem tanto medo de ter a dor que muitas vezes ela desenvolve esse hábito de tomar um analgésico antes mesmo da dor começar. Então, o tratamento da ansiedade, eu acho que é aí a importância da primeira consulta, né? Da gente conseguir avaliar não só o diagnóstico do tipo da enxaqueca, né? Lembrando que existem mais de 150 tipos, e avaliar todas essas comorbidades. Você falou uma coisa muito importante em relação ao tratamento, que a gente sempre tenta aliar as outras alterações na saúde, as outras patologias, ao tratamento da enxaqueca. Então, a gente tem uma gama de medicações, né? Os antihipertensivos, os antidepressivos, os neuromoduladores. A importância de uma primeira consulta em que o paciente consiga explicar toda a sua dor, todo o seu quadro emocional também. Então, isso faz parte da nossa anamnese, do nosso primeiro contato. E é claro que numa primeira consulta a gente não consegue esse diagnóstico, mas a gente já tem uma ideia, uma avaliação e o apoio, muitas vezes, de uma psicóloga, de um tratamento cognitivo-comportamental, ele pode ser fundamental na melhora do paciente. Então, doutora, é possível que a ansiedade ela dificulte o controle dos sintomas da enxaqueca? Com certeza. E a ansiedade, ela é uma comorbidade, ela vem junto, ela pode ser um gatilho da dor e ela pode atrapalhar até na resolução da dor. Então, a ansiedade, ela está intrínseca de uma forma que tem que ser tratada preventivamente também. Então, os mecanismos cerebrais são... A ansiedade, ela está lá como um gerador, lá no princípio. Hoje a gente sabe que a enxaqueca acontecem muitas coisas no cérebro antes da dor. E a ansiedade é um grande gatilho desse início. Até de horas antes da dor aparecer, já há alterações cerebrais mostrando diversas áreas ativadas. E a ansiedade ela pode ser quase o início de tudo. Lembrando também, Marina e Eduarda, o trabalho da Juliane de doutorado, ela estudou pessoas com ansiedade e pessoas sem ansiedade, e ela viu que as dores de cabeça das pessoas com ansiedade tinham uma duração muito, muito maior. Então, foi o que a Eduarda falou, realmente, a ansiedade impede a resolução da crise também, né? A ansiedade impede um bom andamento do tratamento, porque a pessoa também quer aquele efeito imediato, o desespero que bate, que é mais do que justo, mas que se a gente não tiver também uma paciência na condução do tratamento, do início, das dosagens, né? A ansiedade é um fenômeno interessante, né? Porque existe uma hipercaptação, uma hiperpercepção do ambiente, existe uma antecipação, então você vive aquela cena da catástrofe, da tragédia, no momento atual. E o cérebro, a mente, o organismo, não consegue identificar se aquilo vai ser eventualmente um acontecimento do futuro, não, ele entende que está acontecendo naquele instante, e aí ele dispara os vários mecanismos de defesa, assim como é o sistema de dor, né? Ixi, a gente caiu a transmissão do Dr. Mário, mas a gente pode ir conversando aqui enquanto o Dr. Mário não volta. A doutora podia falar um pouquinho para mim sobre também a depressão, porque a gente está falando sobre ansiedade, mas as pessoas que sofrem com enxaqueca e com cefaleia também acabam sofrendo de depressão. A depressão ela é uma causa ou uma consequência dessas dores? Da mesma forma, essa relação ela está muito intrínseca, né? A gente não sabe o que começa o quê, mas o fato é que uma pessoa que tem dor com frequência, ela tem um impacto muito grande na vida social, profissional, e isso acaba interferindo na qualidade de vida de uma forma que pode ser também um gatilho de depressão. O tratamento para enxaqueca, geralmente, mesmo que a gente não atue com antidepressivo, vai melhorar o humor. Então, a melhora da dor vai ter uma repercussão positiva no humor,
Mas o tratamento da depressão, quando ela é uma doença comórbida, vem junto com a enxaqueca, ele é extremamente importante. Muitas vezes o tratamento medicamentoso também. Continua, Doutora, Mário, você foi eu fiz a pergunta para a doutora Maria Eduarda sobre a depressão, né? Porque a maioria das pessoas que têm enxaqueca e cefalenciava acabam sofrendo com depressão também, não só com esse... É interessante, né? Porque das comorbidades psiquiátricas, né? Dos problemas de saúde mental, o que mais influencia, mais até do que o humor para baixo, do que a tristeza, do que a depressão, é a antecipação, a ansiedade, a irritabilidade. Estava falando o seguinte, né? O estado de ansiedade, de antecipação e de viver aquela cena catastrófica daquele instante e você disparar os seus sistemas de defesa, como é o sistema de dor, e aí a crise da enxaqueca tem a predisposição do indivíduo e aquele disparador, aquele fator que ajuda a transbordar, a iniciar o quadro, né? Mas um outro aspecto importante também, que a gente tem que ressaltar, é a ideia de que a ansiedade e a irritabilidade, sim, são controláveis, né? A pessoa pode adquirir um controle, mas não vem de graça e não é só porque você quer que você vai controlar, entendeu? Então, tem vezes que precisa de remédio para controlar, sim, né? E precisa de encarar essa situação e respeitá-la como uma tendência muito forte que algumas pessoas têm e que, se elas não fizerem alguma coisa por isso, elas vão sofrer para sempre. Então, elas vão ter que fazer as suas psicoterapias, vão ter que treinar meditação, respiração, vão ter que treinar a capacidade de controlar, né? Mas eu costumo dar o exemplo, é que nem aprender uma língua. Você vai aprender japonês, você tem que ir para o Japão, você tem que estudar várias horas, você tem que praticar. Então, a pessoa que tem Não vai ser intensidade de uma hora para outra. alta de ansiedade e até de alteração de humor, irritabilidade, ela vai ter que remar bastante, vai ter que trabalhar bastante para controlar por si própria, né? Aí, quando a gente oferece um antidepressivo ou um remédio com uma receita controlada, alguma coisa assim, existe um estigma, né? E a pessoa fala, não, a minha cabeça, isso aí eu controlo, mas não é bem assim. É como se você falasse para uma pessoa que usa óculos, olhar para uma figura distante e dizer, ó, se esforça aí, enxerga lá, se esforça que você consegue. Não, vai ter que pôr o óculos, né? Então, a gente está falando de um fenômeno que é mutável, né? que tem uma variação, né? A gente está falando de uma biologia, de um processo do corpo humano, né, que inclui a mente também, né, inclui os pensamentos, as emoções, as sensações, que ele tem uma mobilidade. Então, que tipo de fenômeno é esse? Como que a gente pode comparar? A gente compara com a cor dos olhos, que não vai mudar? Não tem o que você fazer, que você vai ter sempre a mesma cor de olho? Ou a cor da pele, que você pode tomar um sol, ficar mais escurinho, mas se você tem um tom de pele claro, você não vai não vai chegar num tom acima daquele que é a sua genética, né? O outro exemplo que eu dou é o cabelo. Você pode pôr qualquer cor, né? Você vê a minha tintura como tá bonita, ó. Enemaru 17. Você deu retoque hoje, né? Você deu um retoque hoje. Opa, total. Está começando o branco aqui, ó. Mas a cor do cabelo, você muda 100%, entendeu? Então, a ansiedade é o quê? Irritabilidade é o quê? Não é nem cor de pele, nem cor do olho, nem cor do cabelo. É um fenômeno que tem ali, cada pessoa vai ter um tom de pele, um tônus, uma intensidade de predisposição. Então, a gente tem que analisar isso. Essa pessoa começou a sua história de vida como?
era uma criança com muita fobia, com muito medo, foi passando a ter muita ansiedade depois, teve ansiedades também de perda da mãe, a ansiedade antecipatória, a ansiedade também, a fobia social, né? Aquela pessoa que não tem dificuldade de conviver. Então, é importante pegar a história e a gente analisar a tendência das pessoas, né? Mas você também não sente uma dificuldade na aceitação, né? Eu acho que às vezes a pessoa não enxerga isso nela mesma. É uma dificuldade em aceitar aquela situação, aquela condição que pode ser transformada, entender que é um processo, que não é do dia para a noite, assim como a dor não chegou naquele ponto do dia para a noite, a gente não consegue interferir naquela dor tão rapidamente, porque a gente tem que interferir no ser humano inteiro, né? Como você falou, a gente é um conjunto. A dor de cabeça não é algo isolado. Então, acho que tem uma resistência muito grande. Os pacientes eles querem muito imediatismo e remédio. E essa responsabilidade, vou botar entre aspas, porque o paciente não é responsável por nada, mas essa tentativa de mudar certos aspectos que são evidentes, que são gatilho, aquela pessoa ela tem consciência disso, geralmente ela fala isso logo na primeira consulta, entender que isso pode mudar. E isso precisa de tempo, precisa de ajuda. Então, as pessoas têm muita dificuldade em pedir ajuda, têm muita dificuldade em tentar a meditação, por exemplo, que tem vários estudos que mostram o benefício. A terapia cognitivo-comportamental, a repetição numa mudança de comportamento, assim como a repetição num comportamento errado faz aquele comportamento se tornar muito difícil de mudar, mas a repetição no comportamento correto também ajuda a mudar. Então, é isso. Eu acho que as pessoas têm que aceitar a ajuda, entender que é multifatorial, que a gente precisa atuar em várias áreas e não é só o remédio. Você falou uma coisa tão importante, né, Eduarda, que é esse comportamento que vem, né, essa resposta, ela é automática e ela está tão arraizada que a gente precisa desconstruir, desautomatizar, né? Então, pensa na direção do carro, né? Tem uma experiência, uma vez eu dirigi de mão trocada do lado direito, né? E é tão interessante, né? Porque você vai dar a seta e você liga o para-brisa. A primeira vez você fala, é mesmo, você está do lado trocado, então, né? Mas aí você faz a segunda, a terceira, aquilo é um movimento tão automatizado que você conscientemente é pego errando várias e várias vezes. Então, até que o momento você para de fazer isso. Até que você consegue trocar, exatamente. Só que demora, não é imediato, né? Exatamente. E você tem que tomar a decisão de trocar, entendeu? Ou seja, você tem que reconhecer que o seu padrão de pensamento de antecipação não é saudável e decidir mudar e vigiar aquele pensamento, né? Então, uma coisa que a gente vê muito é a tensão muscular aqui do trapézio, né? E aí você vai vendo as pessoas com o ombro um pouquinho... Aí ele falou, a gente já se ajeita. Já estou me ajeitando. O dia inteiro, né? Então, e esse é um movimento de ansiedade, é um movimento de esquiva, de defesa, né? A gente não levanta o ombro para nada, a não ser para pregar uma coisa em cima, mas as pessoas, então, anteriorizam a cabeça, levantam o ombro, criam também uma postura que acaba se juntando muita contratura muscular, e esse é um dos mecanismos importantes da ansiedade também. E um outro mecanismo que eu acho que é válido ressaltar é o fenômeno da leoa, né?
A leoa, ela tem o leãozinho, ela fica hiperalerta por alguns meses. Depois que o leãozinho está andando, zanzando lá, não é nem mais dela, né? Mas a cera humana, nós seres humanos, Para sempre, né? Nós não desligamos. Uma vez, Acionado, leãozinho vai ficar hiperalerta para sempre. Então, essa é uma das sobrecargas que a mulher vive, e aí não é à toa também que a mulher tem mais ansiedade, porque tem essa questão, né, de proteção, e como tem a vantagem do lobo frontal de antecipação, mas a gente acaba exagerando e antecipando demais. Então, é muito comum que isso ocorra, isso interfere no sono também, porque aí as mães não conseguem descansar, ficam acordando. São aqueles pensamentos intrusivos, né, que ficam entrando na cabeça sem a pessoa estar querendo pensar naquilo. Principalmente à noite, na hora de dormir, você quer descansar a cabeça, e aí vem um pensamento, eu não quero pensar nisso, aí vem um outro. Então, isso aí já começa também, é outro problema, insônia. Muitas vezes essa insônia inicial é por isso, porque os pensamentos começam a chegar e você não quer pensar naquilo. Mas existe treinamento para você conseguir não pensar. Então, tem uma pergunta, então, até como paciente. Quanto tempo leva para que o paciente consiga perceber os efeitos dessas mudanças, né? Vou dizer, um tratamento, que é um tratamento preventivo até, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude. Quanto tempo leva para poder começar a perceber esses efeitos? De 1 segundo a 150 anos, Marina. Nossa, mas aí tá fácil. Depende da dedicação, do comprometimento que você tem, na conscientização que você tem de que aquilo é um problema. A partir do momento que você entende que você precisa mudar aquilo e que você se dedica, você vai acelerar um pouco esse processo. E cada um tem seu tempo. Mas a primeira coisa, eu acho que é a conscientização do que você precisa realmente investir de mudança. E a partir daí você ter ajuda para saber quais os caminhos que você precisa, quais os instrumentos você vai utilizar, né? O tempo de evolução, quanto que está acumulando também? Quanto você está esticando da corda, quantos anos muito particular, né? Ou décadas, né? Eu lembro de uma jovem adolescente que tinha uma situação dessa, eu expliquei esse cenário, ela entendeu, virou uma chave, voltou dali a X anos com outra queixa. Eu falei, mas e a sua super enxaqueca? Não, saiu dali, não teve mais nada. Então foi rápido, já sentiu o efeito rápido. Mas é isso, às vezes essa virada de chave precisa só entender aquilo, às vezes até nomear aquilo. A nomeação do teu problema também traz uma consciência, você entender que aquilo ali pode ser mudado, e às vezes é assim, rápido. E às vezes é uma vida, né? Toda correndo atrás daquilo. Então, é muito importante você ter a consciência do que você tem, do que você precisa mudar, e às vezes essa virada é rápida. Eu já vi vários casos assim também. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, sobre o tratamento preventivo, a importância do tratamento preventivo dessas mudanças de hábito, que são, né, até uma forma de tratamento preventivo não medicamentoso. O clássico do tratamento, né, das linhas de conduta, é de remédio, é com remédio. Por quê? Porque é mais fácil, mais rápido, tem uma dosagem, então é realmente mais objetivo. Mas existem muitas e muitas formas de tratamento não medicamentoso também. Eu separo entre as linhas físicas e mentais, né? Então tem acupuntura, terapias manuais, fisioterapia. A gente divide as físicas também em ativas e passivas. Ativa, basicamente, é atividade física, que é fundamental. Atividade física, no mínimo, 180 minutos por semana. E mais, se possível, até 300, se conseguir chegar, melhor. Uma dica
importante aí sobre exercício físico é a contagem de passos também. Então, cada 1.000 passos que você dá por dia a mais, você tende a aproximadamente aí ganhar ou perder uns 5% de enxaqueca no mês. Maravilha. Né? E as mentais vai desde psicoterapia, meditação, respirações, práticas diversas. Tem o yoga que faz as duas, faz a física e a mental, e também assim particularizar para o paciente, né? Então, vamos dizer que a gente vai prescrever, olha, você vai fazer então uma fisioterapia para postura uma vez por semana, vai fazer tanto de atividade física, vai fazer então para aprender a meditar, relaxar. Mas acho que antes disso também, uma coisa muito importante e que a gente vê com muita frequência aqui, as pessoas não estão nas suas próprias agendas, né? Ela não está fazendo nada para si própria, não está fazendo nada para se cuidar. Então, antes de... Quando existe essa situação, que é muito comum, eu digo assim, entre na sua agenda e depois você escolhe o que você acha que é viável, que faz sentido, né? E depois tendo um horário reservado fica mais fácil. E a pessoa diz, não, qual é o tipo de fisioterapia, se é esse ou aquele. Existe uma prescrição customizada, mas o básico, né, que todo mundo precisa e não faz, é entrar na sua própria agenda, né? Porque no final o sistema de dor vai se equilibrar entre sobrecarga e descarga. Né? Se tiver muita sobrecarga, você tem que compensar a descarga. Então todo mundo reclama do estresse, não, estou muito estressado. Reconheça que você está recebendo muita carga externa, ou às vezes é interna de você mesmo, está puxando demais. Então, se isso está presente, promova mais descarga. Né? Mas eu queria só fazer um comentário que eu acho que, às vezes, o nosso papel também é colocar prioridades, né? Porque eu também vejo alguns pacientes fazendo tanta coisa, dispersando tanto, sem objetividade, gastando tempo, dinheiro, fazendo... alguém falou que é bom isso, é bom aquilo, aí vai fazer um monte de coisa e nada dá resultado. Então, acho que o nosso papel como neurologista, como nós estudamos essa área, gostamos dessa área, é ajudar o paciente também a entender o que é bom para ele, individualizar e estabelecer essas prioridades, porque realmente o tempo está difícil, está curto. O dinheiro também. Então, o que é mais importante? Né? Então, essa tríade aí, mente, corpo. Então, atividade física e o investimento mental, eles, para mim, estão alinhados, e o tratamento medicamentoso. Então, quando é necessário. Essas 3 primeiras coisas. Agora, as terapias alternativas, elas sempre vão ajudar. Eu falo para o paciente, tudo que você entrar e sair melhor, valeu a pena. É claro que não manipulações, grandes... eu não posso falar que tipo, mas fisioterapias com grandes manipulações, instala aqui, instala ali, eu sou contra. Mas terapias de relaxamento, yoga, tudo isso, tudo que puder ajudar e a pessoa sair melhor do que entrou, mas a gente tem que estabelecer essas prioridades, porque não dá para fazer tudo, né? Então, eu percebo muitos pacientes fazendo muitas coisas e sem resultado em nada. Aí a gente tem que enxugar um pouquinho e colocar o que é mais importante. Concorda? Totalmente. Pegando um gancho aqui e levantando uma pergunta que entrou, Eduarda, sobre a ansiedade antecipatória da crise de cefalém-salvas, né? Eu ia ler a pergunta. Um comentário aqui que é difícil não viver ansioso com medo da terrível dor e a condição de incapacidade de chegar. E como perder o medo da vinda da cefalém-salvas? Dentro da salva, a gente já nota que há uma alteração de humor característico do período, né? Então, a gente tem estudos que mostram que dentro do período da salva já há
uma mudança no humor. Tem alguns pacientes que já percebem quando a salva está chegando, porque esse humor já fica alterado, é como se fosse um comportamento bipolar. Esse paciente ele vai, né, lá para cima e desce em depressão. Mas eu acho que a melhor forma de controlar é fazendo um tratamento preventivo que dê segurança. Porque quando o paciente sabe que ele está na salva, mas que as dores estão controladas, aquela salva vai durar tanto tempo, ele sente que a dor viria, mas não veio. Eles falam, parece que está um soldado ali. Então, não pode ficar só no tratamento da crise. No caso da cefaleia em salvas, o tratamento preventivo, ele dá essa segurança de que a dor está sendo controlada durante o período da salva. Acabou a salva, aí não precisa mais fazer nada e a ansiedade melhora muito. Só na próxima que ela vem. Mas o tratamento preventivo que eu acho que dá mais essa estabilidade para o paciente entender que vai passar. Vai durar aquele período que ele já sabe e vai passar. Ótimo. Uma coisa também que fica só no SOS. Ficar só no SOS gera medo o tempo inteiro, porque a dor ela pode vir a qualquer momento. Mas quando o tratamento preventivo está sendo feito, ela está domada. Pode ter uma crise ou outra, mas a crise vai ser menos intensa e possivelmente muito em menor frequência. Uma coisa interessante, né, que a gente estuda é a questão do otimismo e do pessimismo, né, e como isso interfere na ansiedade e na depressão. Então, primeiro, importante a gente colocar e as pessoas entenderem, o otimismo tem duas formas, né? Tem o otimismo da velha história do copo, metade do copo cheia, metade vazia, né? Que é o otimismo, a visão do agora, o que você está vendo agora. E tem o otimismo que é o que você acha que vai acontecer amanhã, né? Você acha que vai ficar tudo bem, que vai melhorar amanhã, então você tem esse otimismo ali da frente, da antecipação, e tem a forma como você vê o momento, né? E então a gente viu que o otimismo e o pessimismo também influenciam muito, né? É diferente de ansiedade e depressão. É um pouco também baseado na crença da pessoa, né? Ou nas ferramentas que ela tem voltadas para o controle. Tem pessoas que são pessimistas contumazes, né? Inclusive no próprio tratamento. Existe o tal do efeito placebo, né? Que é mediado também pelo otimismo, que é a expectativa positiva que você coloca, né? Então, e da mesma forma, tem o efeito contrário, que é o chamado efeito nocebo, que é você achar que vai dar errado ou que vai ter um efeito colateral. Então, eu dou um exemplo, que é alguma coisa que tem lá no consultório, uma caixinha, uma peça que a pessoa nunca teria notado se eu não tivesse falado sobre tal objeto, né? Então, e aí vem a história da leitura da bula também, né? Que você lê um monte de coisas lá e você vai inventar aqueles sintomas? Não. Você vai ter um poder de detecção muito melhor, né? Então, eu pego lá o objeto no consultório e falo, você notou a presença dessa caixa amarela aqui, por exemplo? E a pessoa nunca reparou, assim, nunca ninguém reparou nisso, né? E aí eu falo, se eu tivesse mencionado antes, você teria notado. A caixa sempre esteve aí, mas você não percebeu. Então, o efeito colateral é a mesma coisa, né? Então, listar, e aí vem uma coisa que a gente não tem na medicina ainda, mas que eu acho que vai ser uma forma da gente conduzir, né, um futuro para a medicina, o poder do discurso terapêutico. Então, você dá o exemplo do topiramato, né, que é um remédio consagrado para o tratamento preventivo.
das salvas, da enxaqueca, você pode falar do mesmo remédio de uma forma ou de outra. Você pode falar que o topiramato é um remédio forte, que é usado para epilepsia e que a pessoa fica lesada, e você pode carregar, né, no significado. Ao mesmo tempo, você pode dizer que é um remédio consagrado, extremamente eficaz, bem tolerado, porque é bem tolerado, os efeitos são dose dependentes, e são fáceis de passar com o tempo e com o manejo. Então, dependendo de como você coloca o tratamento, a pessoa entende e aceita ou não aceita, né? Então, muito da individualização do tratamento tem a ver com o discurso, o que a pessoa precisa entender do tratamento, né? E aí tem aquelas pessoas que não querem antidepressivo ou que não querem tomar uma coisa ou outra, ou que tem... Claro, a gente respeita a preferência do paciente, né? Mas, além disso, vai a capacidade de cada um entender a sua necessidade e também do médico de propor aquilo que é o Melhor para melhor ela, para né? o paciente, o mais benéfico para aquele paciente. Concordo plenamente. Eu acho que a gente poderia falar só um pouquinho, que a gente está quase no fim da live, mas que se a gente pudesse falar um pouquinho, a gente falou sobre preventivo, eu queria se a gente pudesse falar um pouco sobre os tratamentos monoclonais. Será que o doutor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, a Eduarda comentou sobre remédios que a gente usa antihipertensivo, antidepressivo, anticonvulsivante, etc. Recentemente, existe a classe dos anticorpos monoclonais que atuam no CGRP, que é um peptídeo que dispara as crises de enxaqueca, e que foram estudados e desenhados especificamente para cefaleias, né? Então, essa é uma classe que é só nossa, vamos dizer assim, né? E felizmente, né, o sucesso do tratamento mostra uma efetividade muito alta, mais alta, por exemplo, até do que o topiramato, que eu mencionei, e sem efeito colateral, né? Ela é normalmente injetável, subcutânea, de uso uma vez por mês, e tem uma ação bastante boa. Então, essa vamos dizer que em termos de perfil de tratamento, de alta eficácia e boa tolerabilidade, é a melhor coisa que existe. Porém, tem o incômodo de ser subcutâneo e também o maior efeito colateral está no bolso, né? Porque são remédios ainda caros. A gente tem que lutar para reduzir custo e melhorar o acesso a esses tratamentos. Por enquanto, ainda é bastante caro, assim, para a média de poder aquisitivo do nosso povo, mas com o tempo a tendência é diminuir e até as fontes pagadoras entenderem que os pacientes precisam e vão, eu acredito, conseguir o acesso para as medicações novas, aí, essa classe de remédios que realmente foi um marco para o tratamento, assim, uma pedra angular, né, Eduarda? O que você acha? Eles Acho. podem ser usados também para cefalensalvos, doutora Maria Eduarda? Isso que eu ia falar, na enxaqueca e na cefalensalvas, né? No caso da cefalensalva, somente um foi aprovado porque só ele foi estudado. É muito difícil estudar cefalensalvas, né? Porque é uma doença autolimitada, é uma doença muito intensa que você tem que comparar com placebo, todos os estudos comparam, como é que você vai dar placebo para uma dor tão intensa por muito tempo? Então, os estudos são curtos, mas foi o primeiro medicamento aprovado para cefalensalvas especificamente, e tem mostrado muito benefício. Então, ainda temos o problema do preço, que para cefalensalvas ainda é mais caro, né? É como se fosse 3 vezes o preço do valor da enxaqueca. A vantagem é que vai tomar menos tempo, mas depende da salva de cada um. E a gente pensa que
No caso da cefaleia em salvas, teria assim, mais ainda direito a ter uma cobertura pelo convênio ou pelo governo, por se tratar de uma doença muito incapacitante, não menosprezando, a enxaqueca também é incapacitante em muitos casos, mas a cefaleia em salvas, a pessoa não consegue fazer nada naquele período. Então, eu acho que essa luta aí é muito importante, da gente conseguir fazer com que os planos de saúde possam intervir nesse período. 2, 3 meses para eles não ia ser muita coisa, né? Mas para o paciente é a vida dele. Muito obrigada. E a gente chegou ao fim dessa live. Eu queria agradecer a presença do Dr. Mário e da doutora Maria Eduarda. Queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente poder encerrar. Bom, primeiro agradecer o convite, é sempre maravilhoso. O Mário está inspiradíssimo, é praticamente um filósofo. Eu aprendi muito aqui. Eu acho que esse olhar para o todo do paciente, para o lado mental, ele tem sido cada vez mais importante. As pessoas estão doentes, né? Na realidade, não só quem tem enxaqueca, as pessoas estão, depois da pandemia, as coisas pioraram um pouco. Então, a gente tem que ter esse olhar individualizado para poder obter resultado no tratamento. Então, cada vez mais a gente tem dado importância a esse tempinho para analisar a mente, para analisar o otimismo. Isso que ele falou do otimismo, eu concordo e vem muito com a fé, né? Independente de qualquer religião, a pessoa acreditar. E a maioria chega no consultório dizendo: é o último lugar que eu vou, não aguento mais. Então já chega sem acreditar. Então, o nosso papel é, naquele momento, fazer com que toda aquela fé que estava ali ausente renasça. E que a gente comece o tratamento com o pé direito, acreditando, porque tem recurso, tem muita coisa o que fazer, e muitas vezes o paciente não fez nada que fosse realmente dar resultado. Então, essa mensagem, fiquei muito feliz, adorei. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora Eduarda. Obrigado, Eduarda. Você está presente, sempre uma alegria para a gente, né? Abrilhanta muito aí todas as apresentações. Você falou um negócio que eu acho também assim muito importante, né? A pessoa acreditar, dar um voto de confiança, né? E para começar o tratamento, quer dizer, as pessoas chegam realmente, né? Dessa forma, mas e as pessoas que nem chegam, que já desistiram, né? E que já acham que a vida vai ter que ser assim, sofrendo, e se entregam, né? Se entregaram. Acho que assim, a pessoa que chegou até a gente, ok, já ainda tem a chance de convencer, mas eu acho que a possibilidade aí desses canais de comunicação e das lives também é de fazer com que as pessoas que já desistiram, para que elas voltem a insistir, né? A gente vê pessoas que deixaram e que abandonaram e deram aí um eco para o sofrimento, né? Então, acho que essa é uma mensagem das mais importantes que eu gostaria de deixar como minha última fala aqui, das pessoas também insistirem, né? Darem um voto a mais de confiança para si próprios, né? Até para a capacidade deles próprios gerenciarem os próprios casos, com a ajuda dos profissionais, com a ajuda de remédios, mas essencialmente de ganhar cada vez mais um empoderamento de conseguir melhorar por si próprio, né? Isso aí. E não desistir do tratamento. Não desistiu. Isso aí, muito obrigada, doutor Mário. Então, eu queria agradecer a presença de todos que acompanharam ao vivo aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. E eu convido a todos a compartilharem a gravação dessa live para levar mais informações para um maior número de pessoas. E até a próxima live. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Bom final de semana. Tchau, tchau.